Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Existe um fenômeno muito curioso sobre a sobrevivência humana. Quando uma pessoa está perdida no oceano e a sede atinge um nível insuportável, a tentação de beber a água do mar é gigantesca, né? A água salgada, ela parece a água, tem a textura da água, promete matar a sede, mas o mecanismo biológico é implacável. Nossa, e como? Sim, o sal puxa a água das células para tentar diluir o excesso de sódio. Ou seja, beber água do mar não hidrata, apenas acelera a desidratação e o tormento. É uma ilusão letal. E, quando olhamos para a forma como a nossa sociedade lida com o dinheiro, a ansiedade e a busca por segurança, o mecanismo parece exatamente o mesmo. Essa é uma imagem brutal, mas muito cirúrgica. Porque a promessa do acúmulo financeiro como fonte de segurança absoluta, ela funciona exatamente como essa água salgada. O cérebro humano anseia por estabilidade, sabe? Acreditamos que ao atingirmos um determinado patamar financeiro, a ansiedade vai simplesmente desaparecer. Mas a realidade bate à porta. Com certeza. O que a psicologia moderna chama de esteira hedônica prova o contrário. Assim que um nível de conforto é alcançado, o desejo se adapta, a linha de chegada se move e a sede volta ainda mais forte. A busca incessante por mais, então, não traz paz, Ela acelera a exaustão emocional, é exatamente isso. E é fascinante perceber que essa dinâmica, que a psicologia estuda hoje, já havia sido diagnosticada com precisão absoluta há quase 2000 anos. Olá a cada pessoa que nos acompanha, que alegria imensa iniciarmos mais um estudo bíblico aprofundado aqui. Dar a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 6. O tema central é o amor ao dinheiro e o contentamento. E para quem gosta de estudos profundos como este, que conectam a teologia com a vida real, já deixa o like e se inscreva no canal. Isso é fundamental para que a plataforma entenda a relevância deste conteúdo e leve a palavra de Deus a mais corações. É um privilégio estar aqui para esse debate e olha, esse capítulo 6 de 1 Timóteo é uma aula magna sobre onde depositamos a nossa confiança. O apóstolo Paulo escreve essa carta para um jovem líder que estava na cidade de Éfeso. E para entender a força do texto, a gente precisa lembrar que Éfeso não era uma cidade qualquer. Não, de forma alguma. Era um polo gigantesco, né? Gigantesco. Era o centro comercial da Ásia Menor. Abrigava o imponente templo de Diana, que funcionava não apenas como centro religioso, mas literalmente como o maior banco da região. Era tipo a Wall Street do mundo antigo, sabe? O ar que se respirava em Éfeso era o do lucro, do status e, claro, da ostentação. Nossa, esse contexto muda toda a perspectiva. Timóteo estava pastoreando uma igreja imersa em uma cultura que idolatrava a riqueza. O que nos leva diretamente ao nosso texto áureo, o famoso versículo 10. O texto declara o seguinte: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Atenção a um detalhe aí. O mecanismo de causa e efeito nesse versículo é o que a gente precisa destacar. A narrativa popular muitas vezes distorce esse texto, afirmando que o dinheiro em si é a raiz de todos os males. Sim, a gente escuta isso o tempo todo, né? O termo original grego aponta para uma afeição desordenada, uma devoção, sabe? Quando o dinheiro deixa de ser uma ferramenta de troca e passa a ser uma divindade que exige sacrifícios, aí sim a raiz do mal se instala. Entendi. Mas vamos trazer isso para a realidade prática, porque falar sobre não amar o dinheiro na teoria é bem fácil. A grande dificuldade é, onde fica essa linha invisível? Vivemos em uma sociedade capitalista, precisamos pagar contas, comprar comida, planejar o futuro. Como identificar o momento exato em que a provisão financeira lícita se transforma em idolatria silenciosa? Essa é a pergunta de ouro. A pista principal está no final do versículo que acabou de ser lido. Assim mesmos se atormentaram com muitas dores. A linha cruzada quando a paz interior passa a depender exclusivamente do saldo bancário. O dinheiro, como falso Deus, é um mestre muito cruel. Ele cobra caro.
Sim, ele exige que sacrifícios sejam feitos no altar da ganância. E o que são essas muitas dores? São casamentos destruídos pela negligência, é a saúde mental colapsando por excesso de trabalho, é a integridade ética sendo dobrada para fechar um negócio lucrativo. Quando o medo de perder o dinheiro ou a obsessão por ganhar mais começa a ditar as escolhas morais, aí a linha invisível da idolatria foi ultrapassada. Isso atinge em cheio a verdade prática da nossa lição de hoje, que estabelece que os cristãos de todas as classes devem testemunhar, inclusive com sua vida social e financeira. A fé não é tipo um aplicativo que abrimos apenas no domingo de manhã e fechamos durante a semana de trabalho. Ela é o sistema operacional inteiro, né? Com certeza, não tem como separar as coisas. Mas, novamente, faço o papel de advogado do diabo aqui. O mundo corporativo moderno é implatável. Muitas vezes é um ambiente de alta pressão, onde a regra é passar por cima dos outros para subir. Como manter esse testemunho intacto em um ambiente que premia o egoísmo? E olha, se essa verdade sobre o testemunho financeiro fala forte ao coração, deixe um comentário aqui no vídeo, pois queremos muito saber como essa palavra está edificando quem nos acompanha. Essa é a grande tensão da vida cristã, sem dúvida. E a resposta de Paulo a Timóteo começa justamente nas estruturas sociais mais duras da época. No versículo 1, Paulo aborda a relação entre servos e senhores. E aqui a gente precisa de um mergulho profundo no contexto histórico. O Império Romano era sustentado por uma economia escravocrata brutal. Uma realidade bem sombria. Muito! Estima-se que 1/3 da população do Império, cerca de 60 milhões de pessoas, vivia sob escravidão. Eram considerados propriedade, sem nenhum direito. E é aí que muita gente se confunde ou até critica o texto bíblico, sabe? Porque Paulo, diante de uma atrocidade social dessas, não redige um manifesto incitando uma rebelião armada. Ele instruiu os servos cristãos a tratarem seus senhores com todo respeito. À primeira vista, para nossa mentalidade moderna, isso soa como uma aceitação da opressão. Como explicar essa abordagem de Paulo? É uma reação supernatural pensar assim. Mas se Paulo organizasse uma revolta violenta, o cristianismo seria visto pelo Império Romano apenas como mais um movimento político subversivo a ser esmagado pelas legiões, assim como aconteceu na rebelião de Espartaco, lembra? Verdade, a história mostra isso. Ele ensina que o trabalhador cristão, mesmo na pior das condições, trabalha em última instância para Cristo. O alvo final muda, né? Exato. Ao exibir integridade, amor e respeito, a justificativa para a opressão começa a ruir por dentro. O caráter de Cristo no crente expõe a escuridão do sistema. O objetivo de Paulo, como o texto mesmo diz, é para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, a revolução não começa derrubando o palácio de fora para dentro, mas transformando o coração humano até que as velhas estruturas percam completamente o sentido de existir. E trazendo isso para as relações trabalhistas de hoje, a aplicação é tremenda. O empregado cristão que demonstra honestidade, que não participa de fofocas no corredor, que cumpre seus horários e entrega o melhor, ele transforma a mesa do escritório em um altar de adoração a Deus. Isso mesmo. A ética de trabalho se torna a maior pregação possível. E é tão prático isso. Mas a gente sabe que o ambiente de trabalho pode ser hostil à fé. Quem já passou por situações onde precisou manter a integridade cristã e ir contra a correnteza no emprego, escreva aqui nos comentários como Deus deu o escape. Compartilhar essas experiências edificam a todos nós. Sem dúvida, os testemunhos práticos conectam a teologia com o asfalto da nossa vida diária. Mas é interessante notar que, logo depois de falar dessa integridade nas relações de trabalho, Paulo faz uma curva bem brusca no versículo 5. Ele ataca de frente aqueles que deveriam ser exemplos, mas não são. Ah, os falsos mestres? Sim, ele alerta Timóteo sobre homens de mente corrompida que transformam a piedade, a fé, em um negócio rentável. É a mercantilização do sagrado. Nossa, e que alerta assustadoramente atual, não acha? A comercialização da fé. A ideia de que a aprovação de Deus pode ser medida pelo carro na garagem ou pela marca da roupa. Paulo é enfático ao dizer que devemos nos afastar dessas pessoas. Mas vamos explorar o como. Vivemos na era da informação, com milhares de líderes a um clique de distância. Muitos usam vocabulário cristão impecável, são carismáticos, citam versículos muito bem. O evangelho exalta a cruz
e não o bolso. Mas como o público pode identificar hoje as lideranças que tentam manipular a fé para fins egoístas? O discernimento vem da observação atenta do foco da mensagem e do estilo de vida. O Evangelho de Jesus Cristo, ele sempre exalta a cruz. Ele fala sobre renúncia, sobre tomar a própria cruz, sobre o amor sacrificial ao próximo e a glória exclusiva de Deus. O centro nunca é a gente, né? Exatamente. Quando a mensagem inverte esse fluxo e coloca o indivíduo e seus desejos materiais no centro do universo, fazendo de Deus uma espécie de garçom cósmico, cuja única função é atender a pedidos de luxo, o evangelho foi corrompido. Os falsos mestres manipulam a esperança das pessoas, transformando a fé em uma moeda de troca. A sã doutrina promove a santidade, enquanto a falsa doutrina promove a ganância travestida de fé. É a diferença brutal entre servir a Deus e tentar usar Deus. É muito profundo. E em contrapartida direta a essa ganância tóxica, chegamos à grande joia deste capítulo. Paulo apresenta o antídoto, o segredo para a paz, nos versículos 7 e 8. Ele fala sobre o poder do contentamento. Mas precisamos definir contentamento aqui, porque a sociedade de consumo nos treinou para acreditar que contentamento é sinônimo de conformismo, né? De preguiça, de falta de ambição. Pois é. E é exatamente o oposto disso. A palavra grega que Paulo usa para contentamento é autarkeia. Na filosofia estoica daquela época, essa palavra significava uma total independência, a capacidade de não precisar de ninguém, de bastar a si mesmo através de um controle rígido das emoções. É aquela postura inabalável. Sim, mas Paulo pega essa palavra e dá a ela um significado totalmente cristão. O contentamento cristão não é não precisar de ninguém, é ser totalmente dependente da providência de Cristo. É uma suficiência interior profunda, sabe? Que não flutua com a bolsa de valores. É como uma bagagem de viagem. Não trouxemos nada para este mundo e nada levaremos para a eternidade. Ter sustento e vestimenta já é motivo de gratidão. É ter a paz garantida na fonte certa. Perfeito. A pessoa contente pode morar em uma mansão ou em um quarto alugado, e a temperatura da sua alma permanece constante, porque a sua fonte de alegria não está nas circunstâncias. Mas aqui eu preciso fazer outro questionamento bastante prático, porque a vida real exige muito da gente. A realidade hoje inclui a inflação, a necessidade de pagar um plano de saúde para a velhice, a responsabilidade de prover uma boa educação para os filhos. Como viver esse contentamento e fugir da cobiça e do amor ao dinheiro sem nos tornarmos financeiramente irresponsáveis com as nossas famílias? Como equilibrar a confiança em Deus com a poupança para o futuro? Essa pergunta é vital, porque a Bíblia não entra em contradição de forma alguma. O livro de Provérbios, por exemplo, manda olhar para a formiga, que trabalha no verão para guardar provisões para o inverno. A poupança, o planejamento e o trabalho árduo são virtudes super elogiadas nas Escrituras. Ser rico não é pecado e ser pobre não é virtude, certo? Exatamente. A fronteira entre a responsabilidade financeira e o amor ao dinheiro reside na intenção do coração e na fonte da sua segurança. O administrador cristão prudente, ele guarda recursos como se fossem ferramentas, sabe? Para o cuidado da família e para a generosidade. Se tudo for perdido numa crise, vai haver tristeza, claro, mas não um desespero absoluto, porque Deus continua no trono. A identidade dele não ruiu com a conta bancária. É bem isso. Já a pessoa infectada pelo amor ao dinheiro, ela guarda recursos como se fossem uma muralha de salvação. Se ela perder as finanças, ela perde a própria identidade, a razão de viver. Por isso que o antídoto prático que Paulo dá a Timóteo é fugir da cobiça e seguir ativamente a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Isso culmina na convocação magnífica do versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Paulo usa uma linguagem atlética, quase militar aqui, né? Tomar posse da vida eterna não é algo que a gente faz apenas após a morte.
É uma atitude de viver o hoje à luz da eternidade. É ter a coragem de não se envergonhar de Cristo em uma mesa de negociação. É a bravura de dizer não a um lucro rápido, mas que seja moral. É o combate diário, né, contra aquela pressão invisível que fica gritando que o valor de um ser humano é determinado pelo que ele possui. Uma pressão absurda. E a gente nota que, nos versículos 14 e 15, a conversa assume um tom mais solene, olhando não apenas para o presente, mas para a eternidade, a manifestação da glória de Jesus. Sim, Paulo eleva o olhar de Timóteo de uma forma sublime ali. Ele tira o foco das disputas terrenas de Éfeso e aponta para o horizonte final. Ele relembra que Jesus aparecerá como um único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E porque essa menção majestosa aparece no meio de instruções sobre o dinheiro e o social. Porque a expectativa da volta de Cristo recalibra completamente as nossas prioridades. O que parece extremamente importante e urgente hoje perde totalmente o peso diante da eternidade. Como que alguém vai se apegar com unhas e dentes a coisas perecíveis quando sabe que o dono do universo pode voltar a qualquer momento? Sabe? É a maior motivação para a perseverança cristã. Essa perspectiva eterna traz um desafio prático urgente para um grupo específico. A gente vê que Paulo não se esquece daqueles que, na providência soberana de Deus, têm muitos bens. Se a pessoa já tem riquezas, o que ela deve fazer? As instruções para os ricos não são para sentirem culpa por terem dinheiro. Qual é a essência dessa orientação final aos mais abastados? A orientação é dupla e muito clara. A primeira é uma barreira firme contra o orgulho. A riqueza tem esse terrível poder de criar uma falsa sensação de superioridade e autossuficiência. Paulo adverte para que os ricos não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na instabilidade das riquezas. O dinheiro tem asas, impérios caem em dias. A esperança deve estar em Deus. O único alicerce seguro. E a segunda orientação? É sobre como gerir esse capital. Eles devem ser ricos de boas obras. A riqueza material, ela deve ser um instrumento de generosidade, sabe, pronta para repartir. O crente próspero não é um cofre projetado para reter o dinheiro. Ele é um canal desenhado por Deus para que os recursos fluam para onde são necessários. Fazendo isso, eles acumulam tesouros celestiais. Nossa, maravilhoso. E chegando ao final desse capítulo extraordinário, Paulo faz quase que um clamor desesperado a Timóteo. Guarda o que te foi confiado. Ele está falando da sã doutrina. No mundo enlouquecido pelo lucro, por modismos, a principal função de um líder cristão é ser um guardião inegociável da verdade eterna. É a grande missão. Preservar o depósito significa manter o ensino bíblico puro, mesmo quando ele confronta os ídolos modernos da conveniência e da acumulação. Bem, diante de todo esse estudo profundo, eu sinto que precisamos fazer uma pequena pausa. O ritmo de informações foi intenso, né? E as verdades abordadas são bem confrontadoras. E sabemos que o tema dinheiro carrega uma carga emocional gigantesca. Há corações acompanhando o nosso estudo neste exato momento que estão sob uma carga quase insuportável, sabe? A pressão pesada das dívidas, o desespero de um desemprego prolongado, ou talvez a exaustão absoluta de correr nessa esteira hedônica tentando manter um padrão de vida irreal. É fundamental que cada um que nos acompanhe ouça isso. A Bíblia não romantiza a pobreza, e o nosso Pai não é cego à ansiedade e ao cansaço humano. E justamente por conhecer a nossa estrutura, o que Deus realmente quer nos ensinar com isso não é colocar mais um peso. Talvez seja mostrar a necessidade de uma mudança profunda de valores, de parar de medir o sucesso pela conta bancária e começar a medi-lo pela paz interior e pela semelhança com Cristo. O convite que emana desse texto é um convite para o descanso. É parar de beber aquela água salgada que só aumenta a sede. Amém. É um chamado para repousar na graça. O contentamento é a paz de saber que, haja o que houver com a economia global, nós pertencemos ao Rei dos Reis. E bom, se levarmos para o lado da aplicação pessoal e prática, o que a gente pode começar a fazer hoje? Podemos resumir em 3 posturas firmes. Primeiro, valorizar relacionamentos sociais justos e dignos.
seja como patrão ou empregado, refletindo sempre o caráter de Cristo. O segundo ponto é administrar os bens com sabedoria, sem deixar que o dinheiro se torne um senhor. Gerenciar os recursos com diligência, mas manter uma guarda ferrenha no coração. A regra é usar o dinheiro para amar as pessoas e nunca usar as pessoas para amar o dinheiro. Perfeito. E a terceira atitude: guardar a fé genuína e íntegra até o fim, com a mente sempre focada na eternidade. Combater o bom combate, rejeitando o materialismo da nossa era. A junção de uma vida devotada a Deus com a satisfação genuína nele é o maior patrimônio que alguém pode construir. Com certeza, é o verdadeiro tesouro. Fica aqui o nosso encorajamento espiritual para que todos combatam o bom combate durante essa semana, mantendo os olhos fitos no Rei dos Reis, e fica também o nosso convite caloroso para que todo mundo esteja aqui no estudo da próxima lição. Maravilha! E não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e, principalmente, compartilhar este estudo. Todos nós conhecemos alguém que está precisando ouvir uma palavra sobre paz financeira, contentamento e alinhamento com Deus. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo na palavra. Pensem novamente na analogia inicial. Se a segurança estiver alicerçada no mercado e nas posses, toda a crise será um furacão devastador. Mas se a suficiência estiver ancorada e firmada na cruz de Cristo, eu deixo a pergunta: existe alguma flutuação de mercado capaz de abalar uma paz que já tem origem na eternidade? Eu encerro nosso estudo com essa oração por cada um de nós. Que essa palavra não fique apenas em nossa mente, mas transforme nosso coração e nossa caminhada diária com Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Maravilha! E não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e, principalmente, compartilhar este estudo. Todos nós conhecemos alguém que está precisando ouvir uma palavra sobre paz financeira, contentamento e alinhamento com Deus.